longa do que eu gostaria. Ok, então o que temos aqui? Bom dia a todos e todas. A gente viu o que até agora? A gente viu que vários assuntos são, foram métodos utilizados para resolver problemas concretos do dia a dia, né, de cada época. Por exemplo, zero de função. Babilônios, egípcios e chineses desenvolveram um método da falsa corda. A gente nem viu esse método, na verdade, né? Mas é parecido com o método da... Nenhum método que a gente viu. Mas é um método famoso. Eles desenvolveram esse método da falsa corda para solucionar equações que eram bem práticas do dia a dia, como a gente viu aquele lá da pedra, né? Aquela equação escrita num bloco de argila. Sistemas lineares, a gente viu que Gauss desenvolveu o método de eliminação dele para rastrear a trajetória de asteroides, palas e séries, e também um assunto de ajustamento. Nesse mesmo artigo, Gauss também propôs aquela forma de ajustar de acordo com os métodos mínimos quadrados. Então, hoje, a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre um outro assunto que é parecido com ajustamento, mas que teve desdobramentos diferentes. Teve uma origem diferente e tem uma aplicação diferente também. Então, vamos voltar aqui à fita. A gente está lá depois da Revolução Neolítica, que foi quando o ser humano já dominava a agricultura. Então ele saiu daquele estilo nômade de caçador-coletor, ou seja, ele saía andando, procurando frutinhas, procurando bichinho para matar e comer. E ele percebeu que ele podia domesticar algumas plantas para fornecer a comidinha sem muito esforço, com menos esforço. Mas, interessantemente, vê que interessante, antes da Revolução Neolítica, era necessário, né, uma área de 100 km², digamos, para que 10 pessoas sobrevivessem. Porque o pessoal tem que sair andando, né, procurando comida. Então, tinha que andar muito para comer um pouquinho. Então, era uma área muito grande para pouca gente. E o pessoal trabalhava muito para isso, né? Era o dia todo andando, devagarzinho, mas sempre andando, procurando um lugar para dormir, etc. E aí, quando começou a domesticação das plantas, né? Das plantinhas, a gente poderia pensar que seria um conforto a mais, né, para o ser humano. Mas, na prática, em muitos aspectos, logo depois da domesticação das plantas, a qualidade de vida do ser humano diminuiu. Primeiro, por quê? Porque o ser humano agora estava sedentário, já é um critério para diminuir a qualidade de vida, né? Ficar sedentário. Mas como agora tinha muita... Era mais fácil fazer a planta, né? Trazer a comida para casa, houve uma explosão demográfica. Muita gente tinha muito filho e precisava fazer muito mais comida para alimentar esses filhos. Porque ficava muito mais em casa, muito mais descansado. Então,
tinha muito mais filhos. E isso aumentava muito o trabalho de criar as plantas. Então teve um período, logo depois da Revolução Neolítica, em que a vida era bem miserável, assim. Tinha muita gente para alimentar. Beleza, tinha planta, já ajudava, mas era pouca variedade. Então o cara ficava sedentário e comia só, sei lá, trigo. Comia só granola, digamos. Então, era interessantemente, né? O cara trabalhava menos, teoricamente, mas trabalhava mais na prática. Então, mas logo depois da Revolução Neolítica, depois que o cara começou a domesticar, no comecinho, interessantemente também, outra coisa que é interessante é como é que foi essa domesticação, né? A gente não sabe exatamente como foi que surgiu a domesticação das plantinhas, mas o que é provável, e isso aí é de acordo com o livro lá do Harari, né, Sapiens, ele um que é bem provável, que eu acho bem plausível, é que imagina uma família da ainda caçador-coletor, uma família de caçadores-coletores, encontrou alguma plantação aí de algum grão, sei lá, centeio, e aí foi trazendo para casa esse grão, e alguns grãozinhos caíam no chão no caminho de casa. Para casa que eu falo é para a caverna, né? Para o lugar onde ele vai dormir essa noite, e pelas próximas 5 noites. E aí ele trazendo de volta, alguns grãos começavam a cair no chão, na terra, né? E aí começava a brotar, e começava a crescer centeio no caminho de volta. Então ele cada vez mais tinha menos incentivo para ir mais longe da caverna, porque cada vez mais tinha mais centeio próximo da caverna, porque ia caindo no caminho. E aí, sem querer, sem perceber, aconteceu a Revolução Neolítica. Enfim, isso é só uma hipótese que eu acho bem plausível. Então tá. Aí o cara lá plantava e tal, aí chegava à noite, não conseguia mais ver nada, e aí não tinha muito mais o que fazer. Plantou e regou as plantinhas e não tinha muito mais o que fazer, a não ser olhar para essa imensidão bela, escura e parcamente iluminada pelas estrelas, que era o céu, que era a televisão da época. E aí eu coloco aqui, né? Ao contrário da televisão, o ser humano percebeu que olhar para o céu poderia trazer conhecimentos úteis à sociedade. Possivelmente não era tão divertido quanto um futebol ou um Big Brother, mas trazia conhecimento útil. E aí, ó, o que foi percebido é que, dependendo da posição da Lua no mês, era possível prever se os rios, os mais importantes lá daquela época para a civilização ocidental, eram Nilo, Tigres e Eufrates, estariam cheios ou não. Mas o Rio São Francisco acho que já era importante para os povos americanos. O rio Mississippi também. Dependendo da posição do Sol no ano, também, era possível prever se o clima ficaria frio ou quente. Não sei se vocês percebem, mas o Sol se mexe, né, ao longo do ano. Aqui mesmo, nesse apartamento, eu percebo que no verão, à tarde, o Sol fica... esse meu apartamento aqui, ele é no meio, esse meu apartamento ele vai pro oeste, assim. O prédio vai pro oeste. Ele é magrinho assim, vai pro oeste. E aí, no verão, o sol tá desse meu lado aqui do escritório. E no inverno, ele começa a ficar cada vez mais alinhado e possivelmente vai também para o lado do outro quarto aqui, do outro lado do corredor. Então, o sol se mexe e a gente percebe, de acordo com esse movimento do sol, se está no verão, se vai ficar quente, se vai ficar frio, etc. Né? Então é importante, o pessoal percebeu que era importante ter essa atenção com os astros, né? Para eles se planejarem, para a plantação, porque tudo depende tudo é voltado para melhorar a plantação, né? A produtividade. Então, as observações astronômicas tinham muita importância econômica, mas nem sempre era fácil realizar essas observações, porque condições climáticas poderiam impedi-las.
Ou seja, o cara sabia que a Lua ontem estava em tal local, mas hoje o céu está bem nublado. E eu não consigo ver onde está a Lua. Beleza, um dia só é besteira. Uma noite só é besteira. Mas aí amanhã ficou também nublado. No dia seguinte ficou nublado. De novo, não consigo ver a Lua. No dia seguinte, ver a Lua. Então aí começa a já dar uma preocupação. Então, o que era necessário era uma forma de prever a posição intermediária dos astros a partir de observações prévias, observações bem precisas, tipo, feitas ao longo de gerações, no caso da Lua, do Sol, né? Gerações inteiras observaram o Sol e a Lua. Então, eram observações precisas que o pessoal tinha e, em algum momento, se a gente não conseguisse ver esses astros, podia fazer uma certa previsão para estimar qual é a posição intermediária entre alguns pontos conhecidos do Sol ou da Lua, para que a gente se orientasse. Ah, beleza, então ele está chegando perto aqui, tá, então vai ficar frio amanhã, sei lá, vai ficar frio na próxima semana, etc. Beleza? Então, sabia-se que o astro estava situado entre alguns pontos tabelados. E esses pontos tabelados, como eu falei, são pontos precisos, que foram capturados ao longo de várias gerações, de muitos anos. Mas, gente, diária entre esses pontos tabelados, problema, que é o assunto da aula de hoje. Ok? A gente vai ver, então, interpolação, uma introdução e o método de Lagrange. Ok? Então, o que é interpolação? A interpolação permite que a gente, a partir de pontos tabelados, a gente consiga gerar novos pontos que não estão tabelados dentro dos limites dos pontos tabelados. Repetindo, a gente tem um tabelamento de pontos, que são pontos, é um tabelamento muito preciso, ok? E a gente quer saber pontos no meio, assim, pontos intermediários entre cada ponto tabelado, ok? A gente consegue gerar esses pontos entre os pontos tabelados com essa técnica da interpolação. Thiele escreveu um livro, em 1909, sobre interpolação, no qual ele afirma que interpolar é a arte de ler as entrelinhas de um tabelamento. Doom aqui está correto, tá? Sempre que eu coloco Doom, o pessoal não gosta não, mas Doom é correto. Machado de Assis usa, Guimarães Rosa. Talvez seja mais poético do que a maioria, mas que mal há em trazer um pouco de poesia. Ok? Então, interpolar é a arte de ler as entrelinhas de um tabelamento. Então, tem lá os dados tabelados e a gente vai saber os pontos no meio. Assim. A gente pode gerar pontos no meio. Se a gente tem x igual a 1 e x igual a 2, a gente tem o f de 1 e f de 2, eu quero saber o f de 1,7, que está entre os dois aí. E a gente vai conseguir fazer isso de uma forma mais ou menos precisa, utilizando interpolação. Ok? No mundo real, a interpolação é muito usada, muito usada em telecomunicações, reconstrução de sinal digital. Por exemplo, aqui, ó, deixa eu ver se vocês estão me ouvindo. Acho que sim. Como é que é essa questão da interpolação na reconstrução de sinais? Imagine que você tem aqui um... Opa, tá muito... Opa, não. Assim, ó. Não, pode ser assim também. Não. Imagine que você tem um sinal assim, ok? Sinal analógico, ou seja, é uma voz que você tá falando agora, sua voz é analógica, mas vocês escutam ela digitalizada. Então, quando eu falo, o meu microfone ele amostra sinais, amostra pontos, ok?
normalmente regulares, a cada, sei lá, normalmente uma taxa de amostragem é 16 mil por segundo, ou seja, a cada segundo são 16 mil amostras que o meu microfone faz, da minha voz. Então, aqui são as amostras, tá, discretas que o meu microfone faz. Então, na prática, o sinal que é transmitido para vocês é um sinal assim, ó. Ok? Veja que ele tenta acompanhar, né? Quanto maior a taxa de amostragem, mais bem, né? Melhor ele acompanha o sinal, né? O sinal original. Então, o que é transmitido aqui pelo cabo e pela internet para vocês são essas amostras aqui em tensão, tá? Essa aqui é tensão, é um volt, ok? E aqui é o tempo. Então, o que é transmitido para vocês são essas tensões constantes a cada intervalo de tempo aqui. Aqui é o intervalo 0, aqui é 1, aqui é 2. Então, aqui você vai pegar sempre valores constantes de tensão. Mas o fone de vocês transmite para os vossos ouvidos esta agradável voz transformada novamente para analógico. Então, o fone de vocês recebe o áudio em azul aqui, ok? Mas ele não vai colocar no seu alto-falante o sinal assim, exatamente assim, porque ia ficar muito feio. Ele tenta reconstruir o sinal para ficar o mais próximo possível do analógico. Então, como é que ele faz? Uma forma é utilizando uma interpolação linear, que é bem simples. É assim, ó. Aqui eu tenho dois pontos só, né? São os dois pontos tabelados, ok? Eu tenho dois pontos aqui e eu quero colocar, sei lá, um ponto a mais em cada intervalo. Então, vou fazer uma interpolação linear, ou seja, eu vou fazer uma reta de uma amostra para outra, eu faço uma reta, outra reta aqui, tá? Várias retas. E como eu quero somente um ponto a mais, eu vou pegar no meio. Então, agora, ó, eu gerei um ponto a mais no sinal. Então, agora o sinal está mais próximo ainda do sinal analógico original. Ok? Então, a interpolação aqui é a interpolação mais simples de todas, que é a linear. Aqui é uma interpolação linear por partes. Eu estou fazendo uma linha em cada par de amostras. Então, aqui eu vou gerar novas amostras, ok? Para ficar mais próximo ainda da minha voz. Ok? E aí sim vai ficar um sinal muito mais próximo do analógico e vocês vão ouvir a voz com maior agrado. Ok? Outro ponto, construção de curvas, superfícies e objetos em modelagem 3D. Imagina que você vai desenhar um carro num software de desenho 3D, tipo um CAD da vida. Se você fizer, um carro, beleza, aqui eu vou desenhar um carrinho. Ficou estranho esse carro, essa parte daqui, ó. Ok. Então aqui está o carrinho com teto solar. Aqui está a antena, né, do carrinho. Com o quê? A latinha de Red Bull, né? Então vamos fazer aqui a anteninha com a latinha de Red Bull. A asa de Red Bull é o quê? Azul, né? Está muito escuro. Aqui está a anteninha com a latinha de Red Bull. E aqui estão as asas que o Red Bull te dá. Então aqui está o carrinho e imagina que se a gente fosse armazenar o desenho desse carro em cada
Cada coisa que a gente vê aqui, imagina se fosse um pontinho, tipo um pixel. Digamos que, não, um pixel não, mas um ponto que a gente rastreasse. Ou seja, imagina que a gente pudesse, é mais fácil fazer assim. Em vez de a gente armazenar cada possível coisa visível desse carro como um ponto que a gente tem que armazenar na memória RAM, a gente pode fazer assim, ó. Pode fazer daqui para cá, a gente tem somente uma reta. Então a gente vai armazenar somente os parâmetros da reta. Que isso é muito fácil, tem muito poucos bytes, né, para armazenar os parâmetros de uma reta. Uma reta tem y igual a x mais b. Então, em vez de armazenar cada ponto aqui, ok? Cada ponto, eu não vou fazer isso. Eu vou armazenar uma reta, e aí, quando o usuário for visualizar essa parte do carro, eu vou gerar os pontos a partir dessa reta que eu tenho armazenada. Então, mais uma vez, a gente gera pontos a partir de pontos que a gente chama pontos de ancoragem. Aqui são 2 pontos de ancoragem que o software determina por conta própria, tá? Então, aqui são 2 pontos de ancoragem e ele tem a equação da reta que liga os 2 pontos, mas ele não armazena os pontos toda hora. Ele só vai gerar os pontos quando a gente realmente precisar da visualização desses pontos. Então, mais uma vez, a gente está gerando pontos entre pontos tabelados. Então, aqui é um problema de interpolação também. Ok? E, por fim, estimativa de parâmetros termodinâmicos de substância. Aqui é mais simples, tá? Imagina você tem... você sabe que quando uma determinada quantidade fixa de amostra de uma mistura qualquer de algumas substâncias tem determinado peso, determinada massa, a gente sabe que as proporções entre as substâncias que formam essa mistura sei lá, 50, 30, 20% para as 3 substâncias. E quando a massa é maior, sei lá, 2 quilos maior, digamos, a gente sabe que a proporção é de 70, 10, 20, por exemplo. E a gente está vendo que no momento a massa está no meio entre essas duas massas aí. Então a gente pode fazer também uma interpolação para descobrir quais são os parâmetros, quais são as porcentagens de cada substância na mistura. Beleza? Deu para entender então qual é a importância da interpolação? Todos de acordo? Assim nasceu a astrologia. Gabriel é de Gêmeos, é Gabriel? Não parece Gêmeos. Minhas 2 irmãs são de Gêmeos. Não, parece não. Gêmeos normalmente é aquela pessoa que fala, né? Enfim, as minhas duas são. Principalmente a mais nova, ela é super Gêmeos, super geminiana. Libra é meu ascendente. Eu sou de Virgem, eu sou todo mundo que tenta adivinhar meu signo acerta logo de primeira. Que eu sou muito de Virgem. Como diria, como diria algum participante do BBB, é muito eu. Virgem é muito eu. Beleza? Então, entenderam aí a interpolação no mundo real? Então, na prática, a gente vai querer aproximar a função tabelada f de x, que a gente não sabe qual é, a gente só tem os dados tabelados, ok? Por uma função p de x que satisfaça algumas propriedades. Então, a gente vai usar p de x para gerar os pontos dentro dos limites do tabelamento. Então, aqui a gente usou um p de x como uma reta. Então, eu vou usar essa reta que eu encontrei aqui para gerar pontos dentro do tabelamento. Aqui também uma reta. Mas poderia ser, sei lá, isso aqui pode ser uma hipérbole. Depende do modelo que a gente quiser, depende da cara
parecido com um ajuste, né? E realmente entre a ajustação. Pensem um pouquinho aí que eu vou pegar água. Análise, refletindo, pensando. E aí, qual é a diferença entre interpolação e ajuste? Interpolação, a gente gera pontos dentro dos limites do tabelamento. Ajuste, a gente pega a cara geral da coisa para tentar extrapolar além dos dados tabelados. Que é isso, Zé Fernando? Bruno, no ajuste pode gerar pontos também, tá? Mas o que importa é que no ajuste a gente vai estar interessado nas, fora dos limites tabelados. E na interpolação a gente vai estar interessado dentro dos limites tabelados. A gente não vai usar o modelo P de X para extrapolar na interpolação. Senão ele não se chamaria interpolação. Essa sua explicação, José, tá com cara de que alguém já procurou em algum lugar. Ah, então a fonte não é você. Então a fonte não é você. Então eu colocaria no comentário lá da correção da lista, né? Eu colocaria, interessante, mas essa definição aqui está igual a determinado link aqui. Como você se defende? Então eu ia tirar uns pontos aí da sua resposta, ok? Então, mas é isso mesmo. Na interpolação, a gente faz o polinômio passar por todos os pontos da tabela. Diferente do ajuste. Lembra que no ajuste a gente não fazia passar por todos os pontos. Senão ia ficar um sistema sobredeterminado. Na interpolação, não. A gente vai fazer passar por todos os pontos porque a gente quer uma confiança grande entre cada ponto. Então, a gente vai obrigar a passar por todos os pontos e por isso que os dados tabelados no problema de interpolação têm que ser muito precisos. Por isso tem que ser um dado carregado ao longo de gerações e tal, de muitas observações, para, por exemplo, um dado de logaritmos. A gente tem um log de 3 e o log de 6, e a gente quer o log de 4. Então, a gente sabe que o log de 3 está com uma precisão muito boa, o log de 6 também. Então, a gente vai tentar encontrar via interpolação o log de 4. Não se preocupa com prever, não. Na verdade, só sou uma previsão dentro dos dados tabelados, como eu falei lá no caso da Lua. Imagina a Lua, a gente sabe o momento, sabe vários pontos, várias localizações da Lua ao longo do ano. E a gente não conseguiu ver a Lua nas últimas 3 noites. Então a gente vai tentar prever, mas é uma previsão balizada por 2 pontos tabelados. Então, na verdade, é uma interpolação, porque está entre 2 pontos tabelados.
Na lista tem questão sobre isso. E quem é que de vocês aqui que vai errar na lista essa pergunta? Porque muita gente erra. Essa diferença entre interpolação e ajuste. Quem for errar aí pode falar eu. Gabriel vai errar. Então, só Gabriel vai errar. Beleza, tá? Só Gabriel. Quero só ver. Não consegue prever, professor. O seu modelo não está bem ajustado, José. Não está bem ajustado. Então, você vai errar também. Pronto. Então, Gabriel e José... Quer dizer, José vai errar também. Então, só Gabriel e José vão errar. Beleza, viu? Quero ver aí. Vocês aí. Muita gente vai errar, viu? Muita gente vai errar. Ok. Então, no ajustamento, a gente está interessado em extrapolar os dados tabelados. Lembra que Gauss, a partir de alguns poucos experimentos iniciais ruidosos, diferente do caso da Lua. No caso da Lua, a gente tem observações ao longo de muitos anos. A gente sabe exatamente onde a Lua está em cada lugar, em cada ponto do ano. Então, Gauss não. A partir de uns poucos experimentos, alguns meses depois de alguns experimentos, ele já queria inferir a trajetória total dos asteroides, presumindo que era um modelo elíptico. Então, ele tinha, sei lá, 4 pontos. Tinha 11 pontos, né? Ou 12. Tinha 12 pontos, 12 observações, por exemplo, somente de um subarco assim da elipse. E aí ele queria, a partir desse subarco, extrapolar qual deve ser a expressão inteira da elipse. Isso é ajuste, não é interpolação. No caso da interpolação, a gente vai querer encontrar pontos intermediários dentro dos limites tabelados. Então, nesse caso, a gente precisa de muito mais precisão nos pontos, porque a gente força que o P de x passe necessariamente pelos pontos tabelados. A gente não faz isso no ajuste, porque no ajuste a gente sabe que vai ter erro nos pontos tabelados. Na interpolação, não. Se a gente sabe que não vai ter erro, ou então vai ter muito pouco erro, a gente, beleza, pode forçar o polinômio a passar pelos pontos tabelados, e a gente vai usar isso aí somente para interpolar. Então, tem que ter precisão aí nos pontos tabelados. Então, vamos começar aqui com um exemplo bem simples. A gente tem esse tabelamento aqui e a gente quer estimar o valor de f de x para x igual a 1,5. Trivial, né? Então, ó, aqui eu tenho 1, tenho 2 e eu quero para 1,5. Ok? A gente primeiro vai escolher o tipo da função interpoladora, p de x. A gente vai escolher o polinômio de menor grau que passe exatamente pelos dois pontos. Então, tem que ser uma reta. A gente vai escolher o polinômio de menor grau possível que passe exatamente pelos dois pontos. Tem que ser uma reta. Então, a gente vai fazer o nosso p de x igual a 0 mais a1x. E o nosso objetivo, parecido com o ajuste, é encontrar os parâmetros do modelo, a0 e a1. Aí a gente vai construir aqui o nosso sistema linear, a partir do tabelamento, ok? E aí a gente vai forçar o modelo p de x a passar pelos pontos tabelados. Então, ó, se eu tenho aqui a gente tem um modelo que é a gente vai forçar esse modelo a passar pelos pontos tabelados, ou seja, quando x for 1, o modelo vai ser 3. Então, a0 mais a1 é igual a 3. Quando x for 2, vai ser 4. Então, a0 mais 2a1 igual a 4. E aqui a gente vai realmente forçar. A gente vai resolver para a0 e a1 no sistema linear. Aqui. Então, nunca vai ter um problema sobredeterminado na interpolação. Então, aqui a gente vai resolver, vai dar quanto aqui? De cabeça, dá para fazer? 2 e 1, né?
Então, a 0 é 2, a 1 é 1. Então, o nosso modelo vai ser 2 mais x. Então, agora eu quero para x igual a 1,5. Eu vou usar o modelo para gerar os pontos. Gerar o ponto quando x for 1,5. Então, vai dar 3,5. Beleza? Tranquilo, né? O que importa é a qualidade. É a qualidade. Então, aqui a gente vai forçar o modelo a passar pelos pontos tabelados. Então, a gente vai resolver aqui, a gente aplica no modelo, 1,5 vai encontrar 3,5. Ok? Note que a gente poderia ter escolhido qualquer função desde que ela passasse pelos pontos tabelados. A gente tem que pegar um p de x que passe pelos pontos tabelados. A gente escolheu um polinômio porque é a forma mais simples para o tabelamento. Um polinômio de reta, né? É a forma mais simples. A gente quer encontrar sempre o mais simples, tá? É a chamada Occam's Razor. Não sei se alguém já ouviu falar. Cadê aqui? Occam's Razor. É a lâmina de Occam. A gente vai escolher sempre a solução menos complexa para que resolva o problema. Se a gente tem várias soluções que resolvem um problema, a gente vai escolher sempre a menos complexa. Então, essa é Occam's Razor. Então, aqui a gente vai escolher uma reta, é a mais simples para o nosso problema lá. A gente poderia ter escolhido uma parábola, por exemplo. A gente vai ver já já sobre isso, tá? Então, nessa disciplina, a gente vai sempre utilizar como modelo um polinômio. Então, a gente vai fazer sempre a interpolação polinomial. Ok? Então, a gente vai fazer sempre uma interpolação polinomial. Então, sempre o p de x vai ser um polinômio. Note que existe apenas um p de x igual a 0 mais a1x que passa pelos pontos tabelados, nesse caso do tabelamento, né? Note que esse sistema daqui, ó, só tem uma solução. Então, só vai ter um polinômio com essa cara daqui que vai resolver o nosso sistema. Mas existiriam infinitos polinômios do segundo grau que passariam pelos pontos tabelados. Por quê? Alguém arrisca por quê? Porque existiriam infinitos p de x que passariam pelos pontos tabelados. Teria sim, um p de x pode ser diferente de polinômio. Ele pode ser existe tipo de interpolação, existem interpolações de diferentes tipos, interpolação exponencial, interpolação trigonométrica, mas o mais usado mesmo é o polinomial. Ó, esse p de x aqui, ó, se a gente colocasse a0 mais a1x mais a2x ao quadrado no nosso modelo, vamos colocar aqui o nosso q de x. Ô, professor. Oi. Ô, professor, a gente, através dos pontos, a gente consegue determinar o grau do polinômio dos pontos tabelados? Exatamente. A gente vai Tem, chegar tem essa nisso. função. Isso, a gente vai chegar Eu nisso. acho que é por conta disso que existem várias funções para um determinado ponto. Seria esse o conceito. Pelo menos eu pensei assim. Mais ou menos. É que, matematicamente, se a gente colocar, como a gente vai ver agora, se a gente colocar um polinômio de um grau maior do que o necessário, esse sistema vai ser
subdeterminado. Ou seja, a gente vai ter três incógnitas para duas equações só. Então, ele vai ter um grau de liberdade a mais aí. Então, vai ter infinitas possibilidades. Vamos ver aqui, ó, na prática. O nosso Q de x vai ser A0 mais A1x mais A2x ao quadrado. Vamos fazer nosso sistema daqui, ó. Para x igual a 1, vai dar 3. Então, aqui vai dar A0 mais A1 mais A2 igual a 3. Agora, igual a 2 aqui, ó, vai ficar A0 mais 2A1 mais 4A2 igual a 4. Ó, duas equações, três incógnitas. Então, se a gente fizer a subtração aqui, ó, para eliminar... não, isso aqui... A gente não vai ter como... não vai ter uma solução só. Aqui vai ter infinitas soluções. Por exemplo, se A2 for 0, uma solução possível é A0 igual a 2, A1 igual a 1, A2 igual a 0. É uma possível. Outra possível, se A2 for 1. Aí, de cabeça, eu não sei não se vai ficar uma solução bonita, tá? Vamos fazer então, se A0 for 0, a gente vai ter A1 igual a... agora não sei mais se vai ficar facinho, né? Mas enfim, dá para perceber que a gente tem um grau de liberdade aqui. A gente pode mexer nesse grau de liberdade e a gente vai ter uma solução perfeita para os outros dois. Então aqui tem infinitas soluções possíveis, ou seja, existem infinitas parábolas. Ó, se a gente pegar aqui, fizer o gráfico aqui, ó, desses pontos tabelados, 1, 3, aqui é 1, aqui é 3, e 2, 4. Existem infinitas parábolas aqui que passam por esses dois pontos. Ó, algumas parábolas possíveis. E aí a gente pode ainda colocar algumas rotacionadas também, né? Se bem que não, né? Acho que com esse modelo daqui a gente não pode colocar rotacionada, né? Para ser rotacionada teria que ter um XY, né? Então não vou colocar rotacionada não. O que mais a gente pode colocar aqui? Várias diferentes assim, né? Ops, aqui foi quase, né? Enfim, são infinitas parábolas que a gente consegue fazer para caber nesses dois pontos aqui. Mas a gente quer sempre aplicar a lâmina de Ockham. Então a gente vai pegar sempre o polinômio de menor grau possível que passe pelos pontos tabelados. Ou seja, 2 pontos, o polinômio de grau 1. 3 pontos, polinômio de grau 2. 4 pontos, polinômio de grau 3. 5 pontos, polinômio de grau 4. Ok? Então, note que aqui a interpolação já não tem muito mais a ver com o nosso entendimento físico da coisa. Ok? No caso do ajuste, a gente tinha um entendimento físico de como é que o fenômeno se comportava de acordo com a nossa sensibilidade e experiência. No caso da interpolação, não, é uma coisa mais mecânica. A gente usa de acordo com os dados tabelados. Não tem muito conhecimento físico, não. A gente vai fazer uma formulação matemática que vai passar por todos, um modelo que vai passar por todos os pontos. E é o modelo mais simples de todos. Não tem física aí. Ok? Côncava para baixo também, é verdade. Então, a gente vai sempre estar interessado no polinômio único que passa pelos pontos tabelados. Para ser um polinômio único, a gente vai ter que sempre utilizar um polinômio de grau n-1, onde n é a quantidade de polinômios, é a quantidade de pontos. Então, a gente vai chamar p de x de polinômio interpolador de f de x, que é a função desconhecida, ok? F de x é desconhecido para a gente só tem os dados tabelados. A gente não sabe qual é a função f de x. A gente vai usar p de x para aproximar f de x dentro dos intervalos tabelados, dentro do intervalo tabelado. Então, p de x é o polinômio interpolador relativamente aos n dados tabelados, se
P de x é de grau não superior a n-1, ou seja, se eu tiver 5 pontos, pode ser que o polinômio interpolador tenha grau 1 também. Ó, se eu tiver 5 pontos assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Esse polinômio aqui, a gente vai forçar inicialmente ele a ser de grau 4, mas no final das contas, a gente vai ver, quando resolver o sistema, a gente vai ver que os coeficientes de x ao quadrado, x ao cubo e x à quarta serão zero. Então aqui o polinômio vai ser de grau 1, porque aqui é uma reta mesmo. Ok? Então a gente vai fazer no máximo o polinômio ser de grau n-1, mas na prática ele pode ser de grau menor do que isso. Ok? A gente vai fazer o polinômio ser igual a f de x para os pontos tabelados, como a gente fez aqui. Ó. P de x é igual a f de x para os dados tabelados. A gente só não sabe entre um dado e outro. A gente vai usar o P de x para estimar. Então, vamos agora explorar mais a fundo esse método de interpolação ingênuo, baseado no sistema de equações lineares. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, se a gente tiver um 2 por 2, né, como a gente fez aqui, ficou um negócio assim, né? Genericamente, a gente teria algo assim, né? 2 por 2. A gente teria... Não, aqui. A gente vai ter o quê? Ah, tá. 2 por 2, a gente vai ter na matriz aqui dos coeficientes, a gente vai ter aqui, nesse caso é 1, 1, né? 1, 2. Correto? Essa é a matriz de coeficientes. E ela sempre vai ser, aqui sempre vai ser 1, se a gente fizer o polinômio dessa forma daqui, né? Sempre vai ser 1, ok? Na primeira coluna. Na segunda coluna, sempre vai ser xi vezes xi, sempre vai ser xi, correto? O coeficiente de A1 sempre vai ser xi. Ó, aqui é 1, aqui é 2. 1 e 2. Ok? Então, ó, genericamente, a gente vai ter, para um 2 por 2, a gente vai ter uma matriz A, que é a seguinte forma. Tem a seguinte cara. Se a gente fizer um polinômio com essa cara daqui, tá? Que é um polinômio genérico, né? De primeiro grau, de primeira ordem. Primeiro grau. A gente vai ter sempre a primeira coluna 1. E sempre na segunda coluna a gente vai ter aqui, ó, x1 e x2. Ó, 1 e 2, que eram os nossos dados tabelados, que eram 1 e 2. Beleza? Por que isso? Porque o nosso modelo aqui, ó, o coeficiente de A1 vai ser sempre aqui o x, que a gente vai aplicar a cada valor tabelado, x1 e x2, que vai dar 1 e 2 nesse caso específico. Ok? Então, o sistema 2 por 2, a gente vai ter uma matriz A assim. Um sistema 3 por 3, que seria com esse modelo daqui, como é que seria a nossa matriz A? Seria assim, né? Primeira coluna, sempre 1. Segunda coluna, igual a 2 por 2. Aqui realmente são os pontos tabelados, tá? x1 tabelado, o x2 é o tabelado, o x3 é o tabelado. E aqui, ó, vai ser o quadrado, né? Ó, vai ser sempre o x ao quadrado, que vai ser o coeficiente de A2. Beleza? Então aqui seria a matriz A, no caso de um sistema 3 por 3. 4 por 4 seria como?
Vocês conseguem ver um problema nessas matrizes A? O que é que vocês acham? O que é que vocês acham? Essas matrizes se chamam... A matriz que segue esse padrão se chama matrizes de Vandermonde. Ou, como os alunos normalmente chamam, Voldemort. É uma coisa assim, né? Acho que é de Harry Potter, é? Voldemort. Como é? Voldemort. Voldemort. Valdemort. Valderrama. Valderrama. Pronto. É. Então é Valderrama. Matriz de Valderrama. Pronto. Qual é o problema dessa matriz? Acho que vai ficar gigante isso aí. Foi uma definição muito técnica. Acho que vai ficar gigante isso aí. Gigante, podia ser até o nome de uma empresa de TI, né? Gigante. Gigantei. É, legal, legal, muito bom. Qual é o problema disso daqui? Não é que vai ficar gigante isso aí, não. É que, imagina para um sistema 5x5, 6x6, 7x7. A gente vai ter sempre essa última coluna daqui crescendo cada vez mais rápido, porque ele tem expoentes grandes. Então, no limite, para um n bem alto, a gente vai ter uma matriz que vai ser assim, ó. Aqui é tudo um valor pequenininho, e aqui é um valor grandão. Pequenininho, grandão. Ou seja, é uma matriz aqui, ó, que vai ter posto 1. Ou seja, vai degenerar. O determinante aqui vai ser quase zero. Então, pode não ser zero o determinante, não vai ser. Se a precisão for infinita, o determinante nunca vai ser zero. Mas, na máquina, vai ser um sistema instável. A matriz de Valderrama, ou Vandermonde, é conhecida por ser matriz instável. Então, a gente não vai querer utilizar essa forma de resolver. Porque para tabelamentos grandes, essa matriz é instável. Ok? Deu para entender porque é instável? Deu para entender porque a última coluna lá sempre vai ter valores muito maiores do que outros, né? Então, a gente vai querer evitar esse tipo de resolução via sistemas lineares, que eu chamo de uma resolução ingênua. Ok? Interpolação aqui, ó, esse método ingênuo. Aqui, ó, pá, pá, pá. Como eu falei, matriz de Vandermonde. Elas são instáveis, são muito sensíveis a pequenas variações. Ó, se aqui é elevado à terceira, qualquer variaçãozinha pequena em x1 vai ficar elevada à terceira. Então isso pode dar uma grande variação. Então não é legal depender tanto assim, né? É aumentar tanto essa sensibilidade. Então, como eu falei, a coluna associada aos termos mais à direita vão ter uma magnitude muito maior. Então ela pode se tornar não invertível, não mais terá solução única.
Aqui eu não vou falar isso aqui não, porque a aula hoje já está um pouquinho mais longa. É uma forma de resolver, de tentar ajeitar isso aqui, mas ninguém usa na prática. O ideal é usar double, isso aqui é bom usar. Mas, vê bem, mesmo se a gente resolver esse problema daqui, ó, um outro problema relacionado com sistemas lineares é que se a gente colocar mais um ponto no tabelamento, tipo, antes tinha somente 1 e 2, né? Se a gente quiser, a gente resolve o sistema aqui para 0 e a 1. Se a gente quiser colocar agora 3 aqui, mais um ponto, a gente tem que resolver outro sistema completamente diferente. Não existe nenhum overlap, né? Nenhuma sobreposição entre a solução anterior e a solução agora. Tem que resolver do zero o sistema. Isso não é bom. Não é bom. Então, esse é um outro problema dessa forma ingênua de resolver. Se adicionarmos um novo ponto, teremos que resolver o sistema linear inteiro novamente. É muito trabalho. Então, aí é que entra a criatividade Lagrange. Ok? Essa aula daqui foi a aula que eu fiz para quando eu passei no concurso para substituto. Foi essa aula de interpolação. Os outros candidatos, acho que todos eles, ou praticamente todos, fizeram aula sobre sistemas lineares, sistemas de equações lineares. Acho que tinha 10, 11 candidatos. E aí, se eu não me engano, pelo menos os mais próximos a mim, todos os mais próximos a mim fizeram uma aula do assunto de sistemas de equações lineares. Ou seja, umas 5 ou 6 pessoas fizeram. Aí eu não quero fazer a aula mais comum, não. Todo mundo deve fazer equações lineares. Eu não sabia, não, que todo mundo ia fazer, mas eu estimava, porque é o assunto mais conhecido pelo pessoal. Aí eu, não, vou fazer aqui a aula que ninguém vai fazer. Vai ser uma aula de interpolação polinomial com método de Lagrange. Aí foi a aula que eu fiz. Então, eu mexi um pouco, mas foi basicamente essa aula que eu... Até porque essa aula usa um pouco de sistemas de equações lineares também. Eu quis colocar o máximo de conteúdo possível na mesma aula, que só tem que durar meia hora. Acho que 20 minutos, na verdade. Aí foi a aula que eu fiz. Então, aí é que entra a criatividade de Lagrange para resolver esse problema aí do método de Van der Monde, da matriz de Van der Monde. E aqui temos o pensamento do dia de hoje, que é de Lagrange. Eu não sei, é o pensamento de Lagrange. Joseph Louis Lagrange. Zé Luiz da Granja, né? Ele é italiano, na verdade, então era Giuseppe Luigi de Lagrangia. Giuseppe Luigi de Lagrangia. Espera aí, pessoal, um momento. Esse aí vocês usam muito, né? Esse pensamento é um pensamento muito próximo do dia a dia, né? Então, José Luiz lá da Granja, né? Se fosse no Brasil, seria Zé Luiz. Ele era italiano. E ele falou essa citação quando ele estava próximo já da morte, que algum biógrafo dele, algum curioso sobre ele, entrevistou ele antes dele morrer. E claro que foi antes de morrer, né? Então ele foi entrevistado antes da morte e o entrevistador perguntou qual foi a maior contribuição de Lagrange para o mundo. E aí Lagrange falou, eu não sei. Eu não sei. Lagrange contribuiu bastante, assim,
Na verdade, a fofoca do dia não é sobre exatamente Lagrange, mas é sobre a época de Lagrange, na... quando ele estava na França. Ele é italiano, o pai dele era bem rico, assim, era assessor do rei lá da Itália, sei lá. E ele se interessou e tal pela matemática e foi chamado por Euler, que é o rei da matemática, conhecido o rei da matemática, né? Chamado por Euler para participar lá da corte do rei Frederico II, lá da Prússia. Frederico, aí Lagrange falou que, enquanto Euler estiver por lá, enquanto você, Euler, estiver por lá, eu acho que eu não vou ter muito espaço para mim, não. Aí Euler entendeu e tal, depois Euler teve que sair, foi para algum outro lugar aí, para São Petersburgo, Euler foi. E aí sim o rei Frederico II mandou uma mensagem para Lagrange, e falando assim, o maior rei quer ter o maior matemático na sua corte. E aí Lagrange foi lá, passou vários anos lá, muito próximo do rei. Aí depois Frederico morreu, aí deu uma confusãozinha lá na Prússia e tal. Aí ele foi para a França. Estava curioso para saber como é que estava a França pós-Revolução Francesa, ou seja, final do século XVIII. Mas logo assim que ele chegou, começou o terror da Revolução, né? E muita gente famosa morrendo, muito matemático. Por exemplo, Lavoisier foi decapitado. Porque Lavoisier era um coletor de impostos lá na França anti-revolução, né? Antes da Revolução, era coletor de impostos. E aí o pessoal da Revolução não tinha muita simpatia pelo pessoal que coletava impostos para o rei, né? Então, mandou degolar 20 e poucos coletores de impostos, entre eles alguns matemáticos muito famosos, como Lavoisier. Aí até Lagrange falou, a cabeça de Lavoisier é cortada em um segundo, mas serão mais nem 100 anos, quer dizer, muito mais do que 100 anos serão necessários para criar uma outra cabeça dessa. Poético, né? Mas o que é interessante é que na época dele tinha três grandes L's, assim, na ciência revolucionária francesa. Era Lagrange, tinha outro Lavoisier também, né, que era o quarto L. Lagrange, Laplace e Legendre. Tinha outro ainda, eu não estou lembrado. E Lagrange conseguiu se contornar muito bem o período do terror. Lagrange e Laplace. Laplace era conhecido por ser uma raposa política. Ele, ora era, quando estava com a, o rei, né, a monarquia lá, ele era muito amigo do rei, etc. Depois, quando ele percebeu que a monarquia ia cair, aí virou revolucionário. E aí conseguiu sobreviver à revolução. Depois, quando voltou, né, Napoleão, aí ele ficou muito amigo de Napoleão e tal, ele sempre foi uma raposa política nesse sentido. E Lagrange era muito quieto, mas ele tinha também essa ideia de o cientista tem, acima de tudo, tem que respeitar as regras do país onde ele está, mesmo se forem regras injustas. Ele tinha essa mentalidade. E aí ele conseguiu sobreviver à Revolução por causa disso. A, os revolucionários lá mandaram, é, é, isentaram nominalmente Lagrange da decapitação. Em determinado momento eles estavam decapitando muita gente, e aí eles nominalmente falaram: José Luiz da Granja não vai ser decapitado, porque ele estava ajudando a fazer a revolução decimal na ciência francesa. Estava transformando tudo para o sistema métrico, decimal, etc. E aí foi a forma que ele teve para ter a simpatia do pessoal revolucionário. Teve um cara, um outro cara que era próximo deles também, era monge. Acho que vocês lembram, né, do sistema mongiano de desenho 3D, né, desenho tridimensional. Monge era conterrâneo e contemporâneo desse pessoal, de Laplace, Lagrange, Legendre. Monge já era bem mais crítico. Monge não foi decapitado, mas foi por pouco que não foi decapitado.
Enfim, é uma loucura, assim. Lagrange foi para a França só por curiosidade e terminou lá vivendo altas aventuras, altas emoções durante a Revolução. Enfim, então, Lagrange, fora isso, não teve uma vida tão interessante pela carinha dele, né? Dá pra ver que ele não tinha uma vida muito animada como a de Voltaire, né? Ok, então essa é a citação do dia. Zé Luiz da Granja. Na verdade, foi Warren que publicou o método. 16 anos antes de Lagrange. Mas o Warren era inglês e não tinha tanta troca de conhecimento naquela época tão rápida para que Lagrange tivesse acesso a isso, tá? Aqui está o artigo de Warren apresentando o seu método de interpolação, que hoje é atribuído a Lagrange. A gente vai entender essas coisinhas daqui, parecem complexas, né? Mas não é. Note aqui novamente esse E comercial C, que significa etc. Esse E comercial aqui significa et, do latim. Etc. significa o resto. Beleza? Note aqui esse F aqui, ó, que na verdade é um S, eu não entendo porquê. Às vezes o S aparece aqui, ó. Mas às vezes não, ó. Aqui é um F, vanish, resulting, ok? Respectively, aqui, ó. Enfim. Então, como é que é a ideia de Lagrange? A ideia de Lagrange, estão me ouvindo? Ok. A ideia de Lagrange é reescrever o polinômio. Vê que estranho. Ele vai escrever o mesmo polinômio, aqui, por exemplo, mas de uma forma diferente. Ele vai escrever o mesmo polinômio de uma forma diferente e isso vai resolver o problema da matriz de Van der Monde, somente reescrevendo, mudando a forma do polinômio. Acho isso bem interessante, né? Como é que é a forma de escrever do polinômio de Lagrange? É o seguinte, ó. Em vez de escrever, deixa eu ver como é que eu vou fazer. Em vez de escrever dessa forma daqui, ele vai escrever da seguinte forma. Deixa eu ver se eu lembro de cabeça. Ele vai... Aqui não vai ser um a zero, vai ser um outro a zero, tá? Eu vou chamar aqui de quê? Deixa eu ver o que é que eu chamo aqui. Eu chamo de a zero, mas não é o mesmo a zero daqui, tá? Mas eu vou chamar de a zero. Então ele vai reescrever um polinômio do grau 2, por exemplo, dessa forma daqui, ó. A zero, que é o que a gente quer encontrar. X menos x1, x menos x2, mais a1, x menos x0, x menos x2, mais a2, x menos x0, x menos x1. Esse polinômio daqui, se a gente desenvolver ele todinho, ele vai ser um polinômio de segundo grau, normalzinho, como esse daqui. Mas a forma de escrita dessa forma daqui vai eliminar o problema da matriz de Van der Monde. Bem interessantemente isso. Como é que ele vai eliminar? Ó, a gente quer encontrar a 0, a 1 e a 2. Correto? São diferentes, tá? Não é o mesmo a 0 daqui não, tá? São outros a 0, a 1 e a 2. Então, ó, a gente tem x1, e tem x2 e tem x0, tá? A gente tem isso tudinho. Que a gente tá, são os dados tabelados. A gente pode aqui, se a gente aplicar x igual a x0, a gente vai encontrar a 0 com facilidade. Por quê? X igual a x0. X igual a x0 vai implicar o quê? Aqui vai ser 0. Ó, x menos x0 vai ser x igual... X aqui é x0. Aqui vai dar 0. Aqui vai dar 0. E aqui vai dar p de x0. Então, ó, p de x0, que eu sei quem é, porque é um dado tabelado, p de x0. Vai ser o p de 1 aqui, que é 3. No caso desse tabelamento aqui. Então, p de x0 vai ser igual a 0, que eu não sei quem é. x0 menos x1, que eu sei quem é os dois. x0 menos x2, eu sei quem são os dois também.
Então, A0 vai ser igual a P de x0, que eu sei quem é, sobre x0 menos x1, x0 menos x2. Então, aqui eu vou encontrar o primeiro termo. Bem facilmente. A1, igualmente. Só colocar agora x igual a x1. Aí eu vou zerar isso e vou zerar isso. Vai sobrar somente esse termo daqui. E aqui vai ficar P de x1. E eu vou encontrar A1. Então, A1 é P de x1. Aqui vai ser x1 menos x0, x1 menos x2. E aí, para encontrar A2, mesma coisa. Depois a gente substitui aqui. A0 vai ser o valor que a gente encontrou, A1 vai ser o valor que a gente encontrou, e A2 também. A gente vai ter o polinômio inteiro. E vai ser o mesmo polinômio que a gente encontraria aqui, ó, com essa expressão daqui. Porque só existe um polinômio de grau 2 que passa pelos 3 pontos. O polinômio que a gente encontraria com a forma de Lagrange vai ser o mesmo polinômio que a gente encontraria com essa forma ingênua, mas eliminando o problema da instabilidade numérica. Beleza? Legal, né? A gente vai encontrar o mesmo polinômio, só que sem a instabilidade numérica. Ok? Então essa é a forma criativa de Lagrange resolver. Aqui está o polinômio. A gente vai encontrar aqui, ó, A0 dessa forma, A1 dessa forma e A2 dessa forma. Então a gente agora, depois de substituir, ó, A0 a gente sabe quem é. A gente substitui aqui, ó. Substitui aqui. Então o polinômio de Lagrange vai ter essa cara daqui, ó, bem bizarra. Que já está lembrando o trabalho aqui, né? Ó. Então, ó, no final das contas, o polinômio de Lagrange vai ter essa cara daqui, ó. Ok? De forma geral, genérica, a gente tem uma expressão bem estranha, né, bem bizarra aqui, do polinômio de Lagrange, que é esse produtório aqui, desse numerador com denominador, vezes o f de xi e o somatório de todos os f de xi vezes isso daqui. Ó, aqui, ó, para 3 pontos, a gente vai ter 2 produtórios, vezes f de xi. 2 produtórios, vezes f de xi, etc. Para 3 pontos, aqui teria 3 produtórios, vezes o mesmo f de xi. Então, ó, e vai ser um somatório desses produtórios vezes o f, né? Somatório dos produtórios vezes os f's. Somatório dos produtórios vezes o f. Então, por isso tem esse somatório aqui. Ok? A gente nem precisa encontrar o p de x para encontrar, por exemplo, p de um certo xk. Se a gente quiser encontrar, por exemplo, o p de x igual a 4, eu não preciso encontrar o polinômio para isso. Eu posso aplicar diretamente x igual a 4 aqui na expressão. Ó. Eu quero p de x igual a 4. Eu não vou encontrar o polinômio. Eu vou encontrar somente p de x igual a 4. Então, eu vou colocar aqui, ó, em vez de colocar o x aqui, eu vou colocar 4. 4 aqui, e aí eu vou encontrar aqui, ó, que vai ser tudo número. Esse aqui é um 4, aqui é o xj, que a gente sabe quem é, porque é dado tabelado, é um dado tabelado. Aqui também é tudo tabelado. Então eu vou encontrar o p de x4, o p de 4 dessa forma, sem encontrar o p de x previamente. Ok? Então não foi necessário resolver nenhum sistema linear. Na verdade, é um sistema linear chamado diagonal, né? É um sistema linear que a gente já tem a resposta direta, não faz pivotação, não faz nada. Mas temos o problema ainda que é a inserção de um novo ponto exige o recálculo completo dos coeficientes. Ó, se eu colocar um novo ponto aqui, ó, o nosso A0 vai ter agora aqui x0 menos x3. Aqui vai ter x1 menos x3. Ele está fechando, eu acho. Oi, alguém está com microfone? Tava lá no display, não? Agora Oi? só com ele. Eita, Natasha, tá com o microfone aberto. Eu vou censurar a Natasha aqui. Perdão, professor. Ah, tá, ela já foi autocensurada.
Tá perdoada. Entenderam aqui? Então, a gente, se colocar mais um ponto, tem que recalcular todos os termos que a gente já encontrou previamente. Isso é chato. Mas, ainda assim, é melhor do que recomeçar um sistema do zero. Colocando um ponto novo na forma aqui de Vandermonde, a gente teria que recomeçar um sistema do zero. É bem pior. Aqui é somente colocar, né, um terminho a mais aqui, um terminho a mais aqui, e a gente vai recalcular esses coeficientes aqui. Ok, 9,28 já. E ainda a gente nem fez os exemplos. A gente vai ver na próxima aula um método que vai eliminar essa necessidade de recalcular completamente os coeficientes. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Vou fazer só esse exemplo. Tinha um outro exemplo depois, mas não vou fazer não, porque acho que vai ficar muito cansativo e a gente não vai ver na lista. Agora eu preciso só de uma aguinha, volto já. Rapidinho. Vamos encontrar o polinômio interpolador na forma de Lagrange com esse tabelamento aqui, tá? Um momento. Ok, então vamos ver aqui, ó, na forma de Lagrange, o polinômio com esse tabelamento aqui, ó. Hoje tá bagunçado aqui. Menos 1, 0 e 2. 4, 1, menos 1. Então, como é o polinômio de Lagrange? Vai ser A0,
x menos x1, x menos x2, mais A1, x menos x0, x menos x2, mais A2, x menos x0, x menos x1. Então, vamos aplicar aqui ó, em x igual a 0. X igual a x0, no caso, né? Então, aqui ó, a gente pode colocar os valores já, né? A gente vai ficar x igual a menos 1. A gente vai ter, aqui na verdade a gente vai colocar aqui já o valor, né? X menos x1, que é 0. Aqui, x menos x2, que é 2. Aqui, mais 1. Aqui, 2. Aqui, mais 1. Aqui, 0. Então, para x igual a menos 1, a gente vai zerar aqui e vai zerar aqui. E vai ficar somente aqui, ó, p de menos 1, que é 4. Aqui vai ficar a 0, menos 1, menos 3, é igual a p de menos 1, que é 4. Logo, a 0 é igual a 4 sobre 3. Então, agora x igual a 0. X igual a 0, aqui vai zerar e aqui vai zerar. Vai ficar A1 vezes 1 vezes menos 2 é igual a 1. Logo, A1 é igual a menos 0,5. Ok? X igual a 2. É muito fácil, né? Só é meio trabalhoso ter cuidado, né? Um problema meditativo. A gente vai zerar aqui e vai zerar aqui. Vai ficar A2 vezes 3 vezes 2 é igual a menos 1. Então, A2 é igual a menos 1 sexto. E aí concluímos, o nosso modelo vai ser igual a 4 terços vezes x vezes x menos 2 menos 0,5 vezes x mais 1, x menos 2, mais menos 1 sexto, x mais 1, x. Esse é o nosso polinômio. Vamos ver se está certo? 4 terços menos 1 meio menos 1 sexto. Correto. É menos 1 sexto? Isso, menos 1 sexto. Então, aí, se você quiser, pode desenvolver, tá? Eu não vou exigir isso, mas se desenvolver vai ficar assim. Ok? Então, esse P de x é bom a gente verificar que ele passa exatamente pelos pontos tabelados. Ou seja, se x for menos 1, aqui, ele vai passar por 4. O P de x vai ser 4. Se x for 0, o P de x vai ser 1. Ó, o 0 é mais fácil de ver, né? Aqui é 0, aqui é 0. Aqui vai ficar menos 2, vai ficar 1. Menos 2 vezes menos meio vai dar 1. Se x for 2, aqui vai dar menos 1. Ok? Então, ele passa por todos os pontos. Seria o mesmo P de x, ok? Mas, será que existem outros polinômios que passam pelos mesmos 3 pontos? A gente sabe que existem, mas são polinômios de grau maior do que 2. Por exemplo, esse daqui, ó, de grau 3. Ele passa pelos mesmos pontos, mas ele tem grau maior. Então, ele não é um polinômio interpolador. O polinômio interpolador é aquele que tem o menor grau possível.
O polinômio interpolador é único, mas a definição dele é que diz que ele é único. A definição dele diz que tem que restringir até n-1, o grau n-1. Então, Q de x aqui tem um grau 3, que é maior do que n-1. Então, ele não participa do conjunto dos possíveis polinômios interpoladores. Ok? Aí aqui eu faço um outro exemplo. Ele é interessante, mas talvez na próxima aula, se tiver tempo, acho que vai, porque hoje a aula é mais longa mesmo. Tem vezes que eu não consigo fazer esse exemplo aqui. Mas tudo bem. Beleza? Então, por hoje é só. Próxima aula a gente vai ver uma forma de, de fazer um polinômio interpolador que vai facilitar quando a gente precisar colocar mais pontos. Não vai precisar recalcular nada. É bem interessante. Ok? Alguma dúvida? Pois é muito simples mesmo, né? Alguma dúvida? Tudo certo? Professor, tudo ok. A aula da Prossiga Turma é nesse link? É sim. Vou ficar aqui. Bom final de semana, galera. O corretor atrapalha muito mais do que ajuda. Até mais.